Mandingueiras da Pracinha 2024 apresenta Conto. Este projeto foi viabilizado pelo fomento da Lei Paulo Gustavo por meio da Secretaria Municipal de Cultura de São José do Rio Preto, Ministério da Cultura e Governo Federal 2023. Conto. Num passeio por nossas memórias afetivas, somadas a várias vozes potentes e inspiradoras, gestamos o projeto Conto. Costurado com afeto, tempo e espaço dedicados à arte ancestral da narrativa e partilha de histórias da nossa gente, este projeto ecoa muitas vozes e memórias. Os textos que compõem esse caderno foram narrados afetivamente por algumas das pessoas que se fizeram presentes e inspiraram as artistas e idealizadoras na construção do conto. Aqui, o emaranhado de narrativas compartilhadas segue registrado na costura do tempo e no caderno feito à mãos, num projeto construído a várias delas. Que esse caderno seja inspiração para você. Esperamos que as páginas em branco deste material possam dar vida ao registro das suas próprias narrativas. Camila Signorini e Paula Castro. A Lenda do Berimbau. Narração compartilhada por Mestra Elma. Essa é a história de duas crianças, dois irmãos, um menino e uma menina. Eles vão brincar na mata, numa floresta, ali nos arredores da comunidade deles. Eles vão brincar de esconde-esconde. E fica que o menino vai procurar e a menina vai se esconder. Esse foi o acordo firmado entre eles no momento da brincadeira na mata. A menina vai se adentrando na mata e o irmão vai perguntando: "Já escondeu? Posso procurar?" Ela responde: "Ainda não." E ele vai esperando mais um pouco e ela começa a caminhar até chegar na beira de um lago enorme e profundo de água doce. Tanto que ela fica se olhando, caminhando e brincando ao redor daquela lagoa. Não demorou muito e o irmão foi procurar e não conseguia achar a menina. Chamava e não achava. Enquanto isso, a menina estava lá esperando. Até que em determinado momento, ela sentiu sede e se abaixou para pegar água na lagoa. Quando ela se abaixou para tomar água no lago, com a mão em concha, aproximou-se um caçador e deu uma paulada na nuca dela. A menina, então, caiu no lago. O irmão do outro lado, procurando, quando enfim ele chega até o lago e vê sua irmã nas águas. Nesse momento, o irmão observa o corpo da sua irmã, tomando outras formas. Uma madeira que representa a coluna dela, a parte das costas do corpo. Uma linha, arame, que é os cabelos dela. Aí ele vê uma forma redonda e puxa. É a cabaça, que é a cabeça dela se transformando na cabaça. O menino pega então aquele instrumento e vê que sai som. Contam que assim nasceu o berimbau, do espírito dessa menina. O Pássaro e o Rei. Conto de tradição oriental. Narração compartilhada por Poliana Savenhar. Contam que existia um reino, e nesse reino existia um castelo, e nesse castelo existia um rei, e esse rei tinha um pássaro que tinha as penas lindas, as penas mais lindas e o canto mais fabuloso que já se ouviu. O canto desse pássaro era capaz de trazer alegria ao coração mais triste. Toda vez que o rei estava triste, ele ia até o pássaro e era no tempo em que os bichos falavam. Então o pássaro respondia. E ele pedia: "Pássaro, canta!" E o pássaro cantava e alegrava o reino inteiro. Dizem que o pássaro foi capturado numa das viagens do rei ao reino vizinho. E todos os dias era a mesma coisa. E o rei, por amar aquele pássaro, tinha feito para ele uma gaiola de ouro, com uma almofadinha embaixo, e tratava o pássaro com tudo do bom e do melhor. As melhores frutas, as melhores rações.
Mas ainda assim, o pássaro sentiu uma tristeza no seu coração. Um dia o rei acordou de bom humor, chegou até o pássaro e disse: Pássaro, hoje eu tô de bom humor, faça um pedido. O pássaro se alegrou e falou: Senhor meu rei, eu vivo aqui nessa gaiola de ouro, com a almofadinha embaixo, como as melhores frutas, as melhores rações, sou tratado com tudo do bom e do melhor, mas eu não sou feliz. Eu queria mesmo era ser livre e voar por aí. O rei então disse: Isso nunca, jamais, de jeito nenhum. Então o pássaro se conformou e continuou ali na sua vida. Passado algum tempo, o rei voltou para falar com o pássaro e disse: Pássaro, eu tenho negócios no reino ao lado, lá onde eu te capturei. Você quer que eu traga alguma coisa de lá? O pássaro então se encheu de alegria e falou: Senhor, eu quero que você mande um recado para minha família. Vá até a montanha mais alta, vire à direita, ande, 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 até encontrar uma árvore enorme, muito frondosa. Lá vive a minha família. Diga o seguinte para todos eles: que eu tenho uma gaiola de ouro, com uma almofadinha embaixo, como as melhores frutas, as melhores rações, sou tratado com tudo do bom e do melhor, mas que eu não sou feliz, porque o que eu queria mesmo era ser livre e voar por aí. O rei, a contragosto, concordou em levar o recado. Foi até o reino vizinho, resolveu seus negócios e, quando terminou, foi em busca da família do pássaro. Subiu a montanha mais alta, virou à direita, andou, 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 até que encontrou a maior árvore, a mais frondosa que existia. A árvore estava lotada de pássaros, tão lindos quanto o seu pássaro, com cantos tão fabulosos quanto do seu pássaro. O rei nem pediu licença, já chegou com cara de rei. Pássaros, venho do reino vizinho, onde tem um pássaro que capturei aqui e mora lá comigo. Ele manda dizer que mora numa gaiola de ouro, com almofadinha embaixo, come as melhores frutas, as melhores rações, é tratado com tudo do bom e do melhor, mas que ele não é feliz, porque o que ele queria mesmo era ser livre e voar por aí. Quando o rei terminou de falar isso, pá! Um pássaro caiu duro no chão, como se tivesse morto. O rei ficou muito atrapalhado com aquilo, muito confuso. Virou as costas e foi embora. Fez o caminho de volta, voltou para o seu reino e, quando chegou no castelo, contou para o pássaro. Contou tudo o que tinha acontecido, que o pássaro tinha caído duro na frente dele, como se tivesse morto, e assim que ele terminou de contar, o seu pássaro encantado, pá, caiu duro, como se tivesse morto, lá no fundo da gaiola, na almofadinha. O rei ficou desesperado, abriu a porta da gaiola, pegou o pássaro, colocou perto do seu peito, sentiu o coração dele, sentiu o corpo dele ainda quentinho. Desesperado em perder aquilo que era para ele a sua maior preciosidade, então abriu a janela, colocou o pássaro para tomar um ar. Foi então que o pássaro abriu os olhos e levantou o voo e saiu voando, voando, voando. O rei então ficou louco de raiva, mas nem teve tempo de pensar nada, porque o pássaro disse: Senhor meu rei, o senhor levou um recado? O que não sabe é que trouxe outro recado de volta para mim também. Um recado do meu irmão. Recado? Que recado? Furioso o rei perguntou. Liberdade não se pede, liberdade se conquista, disse o pássaro. E assim o pássaro ganhou os ares voando para sua árvore, voando para sua família e cantando: Estou livre! Estou livre! Mãe dos Contos. História traduzida do livro A Árvore do Amor e da Sabedoria. Contos de todo mundo. Narração compartilhada por Poliana Savenhago. No princípio do mundo, numa grande floresta, numa clareira, numa casa de chão pisado, vivia um lenhador e a sua mulher. Pela porta viam passar apenas os animais, e pela fresta do teto viam o vento, a chuva, as estrelas, os sóis.
Todos os dias e o dia todo a mulher chorava, enquanto o homem na grande floresta cortava lenha. Mas não era a solidão e o rame-rame que entristecia a mulher. Se fosse, ela teria se acostumado. Não são os dias feitos de luz e de escuridão, de calor e frio. Acontece que o seu marido tinha a alma tão dura quanto a mão calejada. Todas as noites, quando voltava da floresta, largava o feixe de lenha num canto, pegava o seu cajado e sentava o pau na mulher. A mulher aguentava sem nenhuma palavra sequer de revolta. Até que um dia o sol raiou, anunciando uma nova estação. Naquela manhã, a mulher estava à porta, o olhar perdido, quando pôs as mãos na barriga e pela primeira vez, desde que se casara, sorriu. Sentiu que uma nova vida ali nascia. Um filho, pensou maravilhada, mas logo se viu inundada por um medo que nunca sentira. Temia que o marido machucasse ou até mesmo matasse a criança antes mesmo dela nascer. Ali na porta de casa, passou o dia a observar os animais, as suas crias, as árvores e seus frutos. Foi então, tomada de uma força e um amor tão intenso pela vida do filho, que sentiu um lampejo de esperança. O marido, como de costume, voltou para casa ao cair da noite. Quando, resmungando, levantou o braço e se preparava para lhe bater com o cajado, a mulher pediu: Espera, hoje eu aprendi uma história. É muito bonita. Ouve-a primeiro. Ele não sabia o que dizer, nem ela sabia o que dizer, mas o silêncio contou para ela um conto. O homem ficou tão espantado que até se esqueceu de bater nela. A mulher contou a noite toda e a noite toda ele a escutou, com os olhos arregalados, sem sequer se mexer. Quando o dia iluminou de novo a fresta do teto, ela se calou. O marido viu a alvorada, suspirou, pegou o machado e foi trabalhar. Quando a noite caiu, a mulher lhe contou de novo uma história. E assim foi, durante 9 meses. Quando finalmente nasceu a criança, o homem soube o que é o amor. E quando o amor nasceu, os contos daqueles 9 meses invadiram a terra. Vó Tarsília. Narração compartilhada por Ana Pi. Outro dia eu estava na casa da minha tia Eloí, que é a minha tia mais velha e que é costureira. E ela me perguntou se alguém tinha me ensinado a costurar. A minha avó era uma costureira de mão cheia. Na máquina de pedal, criou 12 filhos. Ali, na máquina de pedal, ficou viúva muito cedo. Algumas tias minhas também foram costureiras. Uma já partiu e a tia Eloí está com 84 anos. E eu fiquei pensando sobre isso. Não, ninguém me ensinou. Eu era muito próxima da minha avó. Ela me ensinou muito, na verdade. Não exatamente como se faz na costura, mas muita coisa vem na hora que a gente está praticando, fazendo. A costura sempre fez muito parte na minha vida. E ela falou assim, que ela também ninguém tinha ensinado, que ela costurava com a avó, ajudava a avó, mas que foi aprendendo, fazendo, como se já viesse com a gente. Parece que já está no sangue, que vem com a gente. Não precisa de alguém chegar e te falar como fazer. Acho que são essas coisas da ancestralidade, de uma memória que é além da materialidade das coisas. E todo o meu trabalho artístico é permeado pela costura, pelos panos e pelos fios. Sempre foi assim. Hoje, quando eu estou como figurinista, trabalhando, eu sinto a presença da vó Tarsília. Vó Tarsília, que era da ilha e que muito me ensinou. Ela costurava muito bem e tinha um primor, assim, que eu nem almejo alcançar. Ela fazia colcha de retalhos, ela tinha uma vida muito dura, difícil, e criou os filhos e as filhas. Minha mãe, por exemplo, tem trauma de costura.
Agora que ela está se reencontrando com a costura, já idosa, mas porque elas ficavam a madrugada inteira fazendo casa de botão e coisas para ajudar a avó, que tinha costura para entregar. E era só ela para manter a casa e os filhos. E aí, quando eu estou trabalhando, eu não consigo não pensar nela em muitos momentos, porque ela me ensinou a emendar retalhos, a aproveitar todos os pedaços. Ela fazia umas colchas com retalhos, todos irregulares, e falava assim: emenda de qualquer jeito. Do jeito que tivesse o retalho, ela emendava e ficava lindo. Depois ela ainda fazia umas costuras à mão e era incrível o que ela fazia. Ela foi uma referência muito forte na minha vida. Me ensinou também a importância de alinhavar para que tudo fique no seu lugar e para que tudo fique no lugar que eu queira que fique, no lugar que eu escolha. Ela falava que para pôr linha na agulha era preciso ter tino. Ela já não enxergava muito bem, mas colocava a linha na agulha com uma facilidade e eu falava: nossa, vó, isso é porque a vista tá ruim. Ela falava que isso era muito tino. Ela também falava que o fio muito longo embaraçava os caminhos, então que não podia deixar uma linha muito longa na agulha. Muitas coisas ela falava. Ela era muito boa em fazer versos, em fazer brincadeiras. Ela fazia a ratoeira, que é uma brincadeira aqui da região, popular. Gostava de cantar, gostava de charadas, ela sabia um monte. Eu adoro lembrar dela e escolhi falar dela porque eu estava aqui costurando, fazendo um figurino e tive que desmanchar várias vezes, muitas costuras. E ela falava assim: demancha, demancha, que demanchando a gente aprende. Quando eu errava, ela tentou me ensinar a fazer renda. E aí, quando eu errava, ela falava que demanchando a gente aprende. Ela morava na Vila Operária da Base Aérea, que é uma vila que foi construída na época que estavam construindo a base aérea, o aeroporto e tal. E o meu avô, ele era jardineiro da base aérea. Então eles construíram essa vila para os operários. Era uma vila de casinhas conjugadas numa região mais periférica aqui da ilha. Então ela viveu lá a vida toda. E o meu avô morreu muito cedo. Ela costurava e estava precisando de trabalho. E aí disseram para ela que o alfaiate da base aérea estava precisando de uma auxiliar. E ela foi. Ela costurava muito bem, mas não sabia de alfaiataria, que ela costurava para fora. Foi aí que ela me contou essa história do porquê ela falava isso. Demancha, que demanchando a gente aprende. Ela pegou esse trabalho com um alfaiate e tinha que costurar aqueles capotes, que são aquelas roupas de militar. E ela não sabia fazer, porque era uma roupa muito complexa. Aí ela levava para casa os capotes e desmanchava para ver como era feito, como era cortado, como era montado. Então ela desmanchava e costurava de novo para poder aprender. Isso foi uma grande lição que eu aprendi com a avó Tarsília. Então, quando eu estou naquele momento de desmanchar costura, que dá um certo desânimo, eu lembro dessas palavras dela e penso que tudo que vem depois que a gente desmancha é algo que pode dar errado e como a gente pode aprender com isso. E nessa força de desmanchar e fazer de novo, porque ela foi muito resiliente, minha ancestral e mestra no meu ofício. Vó Mônica. Narração compartilhada por Ana Pi. Minha avó Mônica veio da Itália bem pequenininha e ela malemar falava português. Ela era camponesa, vivia na roça. Ela e meu avô tiveram muitos filhos. Viveram na lida do campo por muito tempo. Depois foram para uma cidade pequenininha. Ele montou uma oficina mecânica por lá, onde meus pais e meus tios trabalham até hoje. Os primos, a família toda. Enfim, ela partiu, eu tinha 4 anos, então eu tenho poucas memórias dela. Tenho uma memória do dia em que eu caí no pé de ortiga, na horta dela. E ela veio com um vidro com umas ervas e passou na minha perna, que estava doendo e ardendo. Tenho outra memória que é de que ela estava costurando um vestido de boneca para mim. E o pano do vestido, o retalho que ela estava usando, era do mesmo pano da cortina. Uma memória bem forte, que lembro até hoje, que era daqueles panos xadrezinhos marrom e branco. Daqueles bem tradicionais panos de cortina de cozinha. Ela costurava também. Não era como minha outra avó materna, mas ela também
Dizem que costurava. E ela era da roça, pequenininha e com braços bem fortes. Um dia, quando meu avô estava saindo para trabalhar, ela disse para ele que não tinha carne para fazer o almoço, que não tinha comida para o almoço e ficou esperando. Ele não veio trazer a comida que ela pediu. Aí ela foi lá na horta, colheu os temperos todos que ela tinha, verduras e cebolinhas, coisinhas assim. Picou, refogou, catou umas pedras no quintal e fez uma bela sopa de pedras. Quando meu avô chegou para almoçar, ele e aquele bando de filhos, ela serviu a mesa com a sopa de pedras. Quem me contou essa história foi meu tio mais velho. Curuci Parerê. Narração compartilhada por Ana Pi. Bom, em minha vida de artista, eu já fiz muitas coisas. Teve uma época em que eu tive uma vida de mambembe, de andança, numa veraneio. Eu e uma amiga, a Cris, a gente era uma dupla. A gente já fez muitas coisas. Nessa época eu fazia bonecos, bonecas. Não eram bonecos de brincar propriamente, eram bonecos que contavam histórias. Eu dizia que eu só ajudava os bonecos a nascer. E a forma que eles surgiam e aconteciam é que trazia a história que cada um contava. Para alguns eu fazia um mini livro contando, outras eu só contava. A forma que eles nasciam e surgiam já era a história de cada um. Desses bonecos, foram muitos que eu fiz, muitos mesmo. Muitos eu ainda tenho notícias, que ficaram com pessoas queridas. Os bonecos meio que escolhiam para onde iriam. Alguns eu vendia, mas a maioria acabava sendo encaminhado. Mas eu vendia muito nessa época mambembe, onde eu vivia do que eu fazia, como ainda vivo. Alguns foram para lugares onde eles escolheram que queriam ir. A única que ficou comigo foi a Verdiana, minha parceira, que está aqui comigo até hoje. Inclusive, eu estou olhando para ela. Tem mais de 20 anos essa parceria. E essa veraneio era uma carra. Ela tinha cílios, ela era toda costurada por dentro. Ela tinha várias coisas dentro dela. Tinha chapéus, óculos, coisas. A gente chamava ela de Mãe Cidinha. Era Cidinha o nome dela. Todo mundo que entrava nela, quando via, já estava com chapéu, com alguma coisa. Era um acontecimento. A Cidinha foi roubada. Então ela desapareceu, na verdade. E os integrantes, humanos e não humanos, animados ou não, eles vinham do Muquem, que é um lugar de onde quem vai não vem. Eles faziam parte de um pequeno circo, o Circo Nós. Nessa época da minha vida, fui contadora de histórias por conta desses bonecos que contavam essas histórias. E aí, nesse processo todo, que eu cheguei em Brasília, na verdade em Pirinópolis, em Goiás. E com a partida, o desaparecimento da Cidinha, acabei ficando por lá. Nessa época fui morar em Pirinópolis e lá tinha uma feirinha de artesanatos muito legal numa praça, a Praça do Largo. E eu ia para a praça com os meus bonecos e passava o dia lá contando história, levando meus trabalhos para essa feira. Tinha um boneco que era o Curuci Parerê. Quando eu estava ajudando ele a nascer, costurando, achei que ele era um saci. Tinha tudo de um saci. Uma perna só, pitava um cachimbo, tinha um gorrinho na cabeça e era preto. Só que na hora de costurar o pé dele era virado para trás. Eu costurei ao contrário, descosturei e costurei e de novo, mas ele ficou virado para trás. E foi aí que eu descobri que ele não era um saci pererê qualquer, ele era um curuci parerê, porque ele tinha qualidades de um curupira. Por onde ele andava não deixava rastros, porque a pegada dele sempre ficava para o lado contrário. Eu estava na pracinha esse dia contando essa história do curuci parerê, e tinha um artesão do meu lado que era um figuraça, fazia um trabalho de couro e tinha um ônibus, um micro-ônibus, agora eu não me lembro muito bem que carro era. Ele também morava nesse carro e tinha 1000 coisas nesse carro. Tinha muito a ver com a Cidinha. E estava ele e mais um amigo dele.
A gente ficou conversando muito e eles ficaram me ouvindo contar histórias o tempo todo. Esse cara estava meio caladão, sentado num banquinho, o amigo dele. Aí ele começou a me perguntar, a fazer várias perguntas do Curuci Parerê, ficou super interessado e a gente ficou conversando um monte. Quando foi desmontar a feira, o outro que morava no carro, que era o artesão, falou: Ó, vamos ali para você conhecer o carro, o ônibus e tal. Vamos ali pitar um cigarrinho. Aí eu disse: Bora! Só na hora que a gente levantou para ir lá conhecer o carro é que eu vi que ele, tão interessado nessa história, só tinha uma perna. Era um cara negro, só tinha uma perna e eu não tinha percebido o tempo todo isso, porque ele estava sentado, enfim, e me convidava para pitar um cigarrinho. Nessa hora eu percebi que era o Saci. Era ele. A Menina de Vacaria. Narração compartilhada por Andréia Capelli. Eu não sou muito boa de contar causo, porque eu acho que eu sou uma mulher da cidade grande. Eu vivo há 30 anos em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Mas eu penso que o que muito me influenciou foi o fato de eu ter sido criada em Guarulhos, na Grande São Paulo. Embora eu tenha nascido em Vacaria, que é uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. O meu pai e minha mãe, eles se conheceram em São Paulo. Eles trabalhavam em uma transportadora. Minha mãe era telefonista e o meu pai era vendedor. Quando minha mãe tinha 19 anos, ela engravidou de mim. E aí o meu pai teve a brilhante ideia de que a filha dele, primogênita, nasceria no Rio Grande. E assim aconteceu. Um pouquinho antes da minha mãe me ter, ela foi para a Vacaria sozinha. E lá ela encontrou a minha avó e a cunhada dela, irmã mais velha do meu pai. Foram essas duas mulheres frias, sob o ponto de vista da minha mãe, que a acompanharam no período que antecedeu o meu parto. Minha mãe conta que na maternidade ela ouvia passos no corredor e achava que era o meu pai chegando. Mal sabia ela que aquelas duas mulheres frias não tinham nem avisado ao meu pai que eu já estava para nascer. A justificativa é de que isso poderia preocupá-lo. Pois então o meu pai, sem preocupação, depois de que eu havia nascido, foi para a Vacaria se encontrar com a minha mãe e comigo. Quando eu tinha 17 dias, então, eles fizeram uma viagem de volta para São Paulo. E nessa viagem eu desidratei, quase morri. Fiquei um mês internada. Mas eu sobrevivi, né? Tô aqui para contar essa história. A história do casamento do meu pai com a minha mãe. Do sul com o norte, do frio com o calor. A minha mãe é de uma família vinda da Paraíba. A minha avó, Severina, teve 12 filhos, dos quais apenas 3 vingaram. A minha mãe, tia Miriam e o tio Nim. A minha mãe foi batizada Marileide, embora a vida toda tenha sido chamada, inclusive pela minha avó, de Leda, que era o nome de uma das filhas que ela perdeu. A minha avó queria batizar minha mãe de Leda, mas não teve coragem. Ela tinha medo que minha mãe também morresse. Minha mãe diz também que quando ela foi para o Rio Grande com aquela barrigona enorme, teve uma vez que uma lagartixa caiu na barriga dela. E ela fala: "Credo, que bicho feio!" A partir de então, ela passou a ter pavor de lagartixa. Toda vez que minha mãe vem me visitar, eu tenho que fazer uma limpa na casa. Não pode sobrar um bichinho sequer. Engraçado. Tô olhando aqui e parece que nem tem lagartixas mais na minha casa. Acho que ela tá sempre pronta para a visita da minha mãe. Ironia do destino tudo isso. O bicho frio que caiu na barriga da minha mãe fez com que ela tivesse medo de um bichinho que na infância ela adorava. E ela e minha tia morrem de medo de lagartixa hoje. Quando elas eram crianças, elas adoravam ficar deitadas na rede e olhando para cima naquele teto simples, sem forro, e vendo como se fosse uma televisão as lagartixas comendo os mosquitos. Elas contam que ficavam ali por horas, assistindo os bichinhos comendo mosquitos e os mosquitinhos andando dentro da barriga das lagartixas.
Os Sete Orelhas. Narração compartilhada por Pesote. Eu vou contar a história para vocês dos Sete Orelhas. Já começa desse jeito mesmo. Eu tinha um primo, que é primo da minha mãe, da parte da minha mãe, que é os Garcias. Eles moravam em Minas. Isso foi em 1912 ou 13, mais ou menos isso. Esse meu primo, ele era dono de uma fazenda. E ele tinha alguns irmãos. Infelizmente, um dos irmãos, outro primo nosso, conseguiu arrumar algumas brigas ali na região. Um dia, 7 homens pegaram o primo envolvido em brigas e levaram ele para o alto de uma montanha, onde dava para ver da casa do meu primo, o dono da fazenda. Então ele, da janela, via o irmão sendo levado para o alto desse lugar e ele não podia fazer nada. Lá, eles penduraram o primo, tiraram a pele dele vivo e deixaram ele lá para morrer. Quando eles foram embora, o irmão foi lá, resgatou o corpo morto e o enterrou. Nesse dia, ele prometeu que se vingaria de um a um dos assassinos de seu irmão. Primeiro, foi atrás da justiça. Falou inclusive com a rainha na época, a rainha da Inglaterra. Ele pediu para ela, porque ele já tinha dado queixa há mais de 6 meses, mas a polícia não tinha encontrado, não fazia nada. Esses caras eram de famílias dali, que todo mundo conhecia, e a polícia não queria mexer com essas famílias, porque sabia que seria problemático. Ele mandou essa carta para a rainha da Inglaterra. A rainha da Inglaterra liberou que ele pudesse se vingar. Ele demorou alguns anos para isso, mas cada um que ele matava, ele cortava a orelha e pendurava num fio que ele colocava no pescoço. Então ele foi matando um a um. E é muito interessante porque ele não chegava e matava os caras. Ele sentava, conversava com a pessoa e explicava para ela por que ele estava cometendo aquele assassinato. Na última pessoa que ele chegou para se vingar, essa pessoa fez um jantar para recebê-lo. No fundo, ele tinha esperança que de alguma forma ele fosse absolvido e não precisasse ser assassinado. Aí eles se sentaram ao lado da família do anfitrião, comeram, se alimentaram, ele agradeceu e pediu que eles saíssem daquele local para que ele fizesse o que precisava ser feito. E foi e fez. Matou, tirou a orelha e completou o seu colar com as 7 orelhas da vingança. Hoje ele tem uma estátua na cidade, porque ele foi um vingador do seu próprio drama.